Olá, amados, aqui do nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai abençoar muito a tua vida. Você pode falar amém aí? Isso aí, Deus tem algo impactante para você nesse vídeo, neste vídeo aqui, então fique com a gente, porque depois da vinheta a gente volta. Pois é, amados, preste atenção porque Deus tem algo tremendo para você nesse vídeo. E eu gostaria muito de falar para você sobre algo muito importante. Nós precisamos dar valor às pequenas conquistas da vida. Porque muitos de nós, às vezes, queremos algo muito grande. Uma grande conquista, uma grande vitória, uma grande aquisição. E achamos que só podemos nos alegrar, comemorar, quando aquilo que tanto sonhamos acontece e nos esquecemos das pequenas coisas, das pequenas conquistas que fazem parte do processo. Grandes conquistas se precedem de pequenas conquistas também. E Deus está no controle, nos abençoando, e às vezes a gente fica ali chateado, entristecido, desprezamos mesmo até às vezes, né, coisas que é Deus que está fazendo. Deus está nos abençoando aqui em pequenas coisas. A Bíblia fala que precisamos ser fiéis no pouco, porque quando somos fiéis no pouco, Deus nos coloca no muito. Então, como que a gente se comporta diante de pequenas coisas? Desprezamos ou comemoramos como sendo bênçãos de Deus? Então, dar valor às pequenas coisas que Deus nos dá, e eu vou ser radical mesmo. Por exemplo, dar valor ao ar que nós respiramos, a mais um dia que o Senhor nos dá. Dar valor à saúde que temos, seja ela perfeita ou não, mas precisamos dar graças a Deus por aquilo que nós temos, se é que nós queremos algo mais, tá? E isso fica muito claro num episódio tremendo assim que nós encontramos na Bíblia, que foi quando o povo de Israel voltou ou começou a retornar do cativeiro. Israel ficou, e quando digo Israel aqui, eu quero falar Israel, né, no termo geral, mas quando se fala de Babilônia, estamos nos referindo ao reino do sul, estamos falando de Judá. Então, eles ficam 70 anos no cativeiro conforme Deus havia determinado. E quando eles começam a retornar para Jerusalém, eles começam a reconstruir a cidade. E não era uma tarefa fácil, assim, bom, vamos voltar para lá e vamos reconstruir. Não era. Isso envolvia uma série de questões. Envolvia o povo querer, envolvia o povo acreditar que isso era possível, envolvia o rei permitir, envolvia questão financeira, envolvia disposição para fazer, envolvia os inimigos ao redor não impedirem, não atrapalharem. E tudo isso tornou-se uma dificuldade, especialmente os povos em redor que não queriam que eles se estabelecessem novamente ali, porque eles sabiam do potencial que havia na nação de Israel. E quando finalmente eles começam a vencer algumas dessas barreiras, algumas dessas dificuldades, e debaixo da bênção de Deus, essa é a verdade, porque aquilo não seria possível se não fosse a intervenção de Deus, se não fosse Deus dando vitória diariamente, Deus fazendo eles vencerem obstáculos diários, eles não teriam conseguido, até que eles conseguem lançar os fundamentos do templo. Então, ali a missão era reconstruir o templo, que quando Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, e ali a tarefa era reconstruir o templo. Mas algo inusitado aconteceu. Quando Zorobabel, que estava ali como o governador da terra, junto com os demais, eles conseguem lançar as bases, conseguem pelo menos fazer a fundação. Então, a fundação de uma construção define como será aquela construção. A fundação de uma construção define qual será o seu tamanho, largura, comprimento, até mesmo altura. Tudo é definido numa fundação. Você olha para a fundação, você tem uma noção de como será. Então eles começaram a comemorar, o povo começa a comemorar, a glorificar a Deus, começam a festejar, a fazer uma festa. Começam a dançar, a cantar, a louvar a Deus, porque a fundação do templo estava lançada. Só que o que acontece no meio disso? E é isso que nós vamos ler aqui agora. Diz assim, eu estou falando do livro de no capítulo 3. E eu vou pegar aqui, vou tentar ser rápido. Esdras 3, vamos ler a partir do versículo 11 que a gente ganha tempo. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo, porque é bom,
porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, preste atenção aqui agora no versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. O que significa isso? Então, muitos dos que estavam ali já eram homens idosos, já tinham mais de 70 anos de idade. E eles tiveram o privilégio de ver o primeiro templo, de verem o templo de Salomão. Sabe aquele templo que o rei Davi levantou a oferta e Salomão, seu filho, edificou? O maior templo, o templo com mais glória, foi o templo de Salomão. Foi esse templo que Nabucodonosor havia destruído. E era um templo esplendoroso, era algo sensacional. E agora, a fundação não chega nem aos pés daquele templo. Era simples, era menor, não tinha a glória, o esplendor do primeiro templo. E esses homens que tiveram a oportunidade de verem 70 anos atrás, quase 70 anos atrás, aquele templo, olharam para a fundação desse templo e começaram a chorar, porque compararam o templo que estava sendo edificado com o templo que existia antes. E acharam aquilo um fracasso. Eles acharam, meu Deus, falavam, meu Deus, como que vamos comemorar? Como que, de certa forma, desprezavam o novo templo. E o negócio ficou de tal maneira que no versículo 13 diz assim, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo de alegria das vozes do choro do povo. Porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Então se misturou as vozes de alegria, de comemoração, do uhul, com as vozes da tristeza. Então você percebeu que comemorar, alegrar-se com alguma conquista é uma decisão nossa? Enquanto a maioria decidiu comemorar, uma minoria decidiu chorar, prantear, entristecer-se. E você, o que você tem escolhido? Você tem comparado as suas conquistas com as conquistas dos outros? E em vez de você comemorar o que Deus está te dando, você está chorando, se aborrecendo, se entristecendo, se frustrando, porque o que você tem, o que você vive, o que você é, na tua avaliação é inferior aos dos outros, ao que você vê nas redes sociais? Ou você é aquela pessoa que comemora, bom, pode não ser a melhor, pode não ser o que os outros têm, mas é aquilo que eu consegui, é a minha conquista. Quando a gente vai comemorando as nossas conquistas, Deus vai nos colocando em posições mais altas. Você consegue entender isso? Aprenda a comemorar, a ser grato por tudo quanto Deus permite você conquistar. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar no muito. Ora, eles estavam ali 70 anos, uma desolação era Jerusalém, o templo destruído, uma humilhação, uma miséria, uma pobreza que havia por 70 anos. Agora eles estão reconstruindo a cidade. Deus está trazendo de volta a glória dele para a cidade de Jerusalém. Quando ninguém esperava mais que a cidade pudesse ser reedificada, ninguém esperava mais que um dia Jerusalém voltasse a ser como antes. E em vez de eles comemorarem, eles estavam entristecidos. E aí nós vamos encontrar lá no livro do profeta Ageu, que era um dos profetas dessa época, que profetizou nessa época, que animou o povo para reedificar o templo. Deus usa o profeta Ageu, nós vamos ver aqui em Ageu no capítulo 2, no versículo 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? E aí nós vamos para o versículo 9, porque nós não temos muito tempo. Tem muita coisa para ser extraída daqui, mas nosso tempo é reduzido, essa é a nossa proposta. O versículo 9 vai dizer assim, Deus continua falando, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aos olhos humanos, aquele templo era inferior, e realmente era. Em esplendor de construção, ele era menor. Mas Deus está falando, ele pode ser menor, ele pode ser mais simples, mas a glória dele será maior do que a da primeira. Deus está prometendo que, apesar
da simplicidade arquitetônica daquele templo, a glória dele seria maior, porque Deus faria com que isso acontecesse. Até porque o primeiro templo era no auge de Israel, da riqueza, da glória da nação de Israel. O segundo templo era no retorno do cativeiro, na pior fase da nação de Israel. Então, até mesmo proporcionalmente falando, a glória já era muito maior. Que até mesmo na simplicidade, nas tuas conquistas, deixe a glória de Deus resplandecer, porque falará muito mais alto do que a conquista daqueles que não servem a Deus. Que em cada conquista nossa, o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Que a glória de Deus habite em cada realização nossa. Então, não despreze o que Deus te dá. Comemore, porque Deus te colocará no muito. Se você for fiel no pouco, no muito Deus te coloca, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa o seu amém aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Se você não deixou o gostei aí ainda, clique aí e deixa o gostei aí para nós, para ajudar o nosso canal a crescer. E se você não for inscrito, inscreva aí. Clique em inscrever-se e você estará inscrito, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.